Hello, everyone, and welcome Olá a todos, to the bem-vindos launch of NORAC ao Special Issue number 11, lançamento desta edição Multilingualism and 11, Language Transition, Multilinguismo e Innovations Transição and Linguística, Possibilities. Inovações e Possibilidades. We'll go through Ora bem, algumas NORAC, palavras acerca da NORAC after we'll go primeiro, through the agenda. e depois So passaremos à we'll be ordem de hearing trabalhos, from one of the guest editors, Prem alguns Piak, editores and then we'll have convidados, o a Prem Piak vai selection falar, from the e special depois issue. temos We didn't have a vários long enough autores event to have deste número everybody from the especial. special issue presenting, Não estarão but todos, porque não we haveria tempo hope para that isso, the selection mas espero from que a seleção de autores editors will give you a really good flavor seja of the quality suficiente para vos dar uma of ideia da work qualidade and do the trabalho range of themes that are e do covered leque in de this special temas issue. cobertos neste And número then we'll have a especial. conclusion by Barbara E depois Trudell, teremos a who is also conclusão one of the pela Bárbara editors. Trudell, que também é uma das editoras. Thank you. Muito obrigada. So, quickly on NORAG, Rapidamente, sobre a what NORAG, we do aquilo que at nós fazemos NORAG is to nesta share organização capacity, é surface and interpretive partilhar knowledge, capacidades, broker policy conhecimentos, dialogue, and co-produce diálogo político e knowledge. And we do those coproduzimos things in conhecimentos. order Fazemos todas for estas our coisas para stakeholders to be que as partes able interessadas possam to access the knowledge ter that they acesso need in aos order to improve conhecimentos de their que practices precisam and para melhorar as policies, suas to práticas e know that and políticas to act with e it, que possam agir em conformidade. and to also amplify E também the para marginalized and amplificar underrepresented knowledge and expertise os that is absolutely conhecimentos core to subrepresentados, mais NORAC's mission. marginalizados, que são essenciais na missão da NORAG. And we work in these five Nós trabalhamos strategic themes, nestes cinco temas and estratégicos. our event today O nosso on evento de hoje, multilingualism sobre o and multilinguismo transitions, e fits into transições, our insere-se innovations and disruptions theme. no tema inovações e So, the NORAG network, we have over perturbações. 6,000 Na rede members now, temos mais de all 6 around the mil membros world, atualmente, em todo o 50% of mundo. whom are 50% based in the deles Global South, estão no sul and global we have e temos almost 50% in quase academia, and 50% then no meio representation académico e from também uma all of the representação other sectors de todos in os outros society setores that da you could think sociedade of. em que possam pensar. You can join the network by clicking on É possível aderir à rede clicando QR code. I didn't say it quickly naquele enough. código Thank you, Camille. QR And there'll be a e link as well that we will haverá be able também to uma share ligação a with que you. poderemos depois partilhar convosco. So, Portanto, we are going to nós launch a vamos poll now quickly, fazer just agora to um see breve which we have in the inquérito. room. So, Perfeito. in terms of the answers Em to termos das that poll, respostas ao we inquérito, actually have 40% temos of 14% the participants here ou today 40% a dos language that they participantes consider falam to be uma língua que minoritized. consideram So ser that minorizada, is quite a high o proportion, que é um número, uma and percentagem also relativamente demonstrates the elevada, o que importance of the themes demonstra that a we are importância dealing with today. dos And assuntos de then que in vamos terms falar of hoje. the people who Depois, have em either termos das studied pessoas que or estudaram taught using a ou language that they ensinaram use numa outside the língua classroom, que não usavam fora da sala de 62% aula, of our participants have 62% dos actually had participantes that já passaram por essa experience, experiência, which again shows you the o que importance mais uma vez of mostra a importância the disconnect between our de languages that we use outside of the classroom and those separação that que há we entre as use línguas que inside. usamos fora do contexto de ensino e aquelas que So, utilizamos dentro do contexto do in ensino. sorry, I just clicked on the sharing button there. So, in terms of the commissioning of this em termos particular NORAG special issue, deste número especial do NORAG, nós quisemos realmente abordar a temática do multilinguismo em muitos estados e as sociedades multilingües exigem uma educação multilingue para que o ensino seja acessível a todos de uma forma de qualidade e justa. Mas testar um ensino multilingue não é evidente. Há toda uma série de possibilidades e inovações que permitem abordar os desafios e tirar partido das oportunidades da implementação do ensino multilingue de formas que respeitam o direito à educação, à expressão cultural e a uma forma de vida.
Os nossos editores fizeram um trabalho extraordinário, coligindo 23 artigos de 46 autores em 4 continentes. E estes artigos exploram os vários desafios, oportunidades do ensino multilingue em 21 contextos diferentes, nomeadamente naqueles países que passaram por alguma opressão colonial. E também os efeitos desses passados coloniais que ainda se fazem sentir na sala de aula e afetam as oportunidades de aprendizagem de milhões. Portanto, é com orgulho que partilhamos agora este trabalho convosco e vou passar agora a palavra ao Prem Piak, que é da Faculdade de Educação da Universidade de Colômbia e representa os editores da NORAC nesta edição, neste número. Thank you, Moira. Muito obrigado, Moira. Nashawaro, which is my first language. Namaste, which is my second language. Good morning. Dirigiu-se agora à audiência nas suas línguas maternas. Agradeço a todos por estarem presentes. Em nome da nossa equipa, bem-vindos a todos por estarem aqui conosco. Gostaria de, como podem ver no ecrã, estou aqui a representar os meus colegas, o conjunto de editores, Angeline, Rachel, Turrell e Anthony. Agradeço então a oportunidade que nos deram para fazermos este lançamento, esta apresentação. Eu vou ser muito breve na apresentação deste número especial. Portanto, o multilinguismo faz parte das nossas comunidades, das nossas sociedades. As nossas escolas são cada vez mais diversificadas, as comunidades mais diversificadas em termos da cultura e de língua. E, por isso, é fundamental que haja uma educação multilingue para responder às necessidades dos alunos com origens diferentes e línguas diferentes. Já vimos vários estudos que incidem nos problemas das línguas e onde se diz que há crianças e adultos que não podem usar outras línguas que usam fora do espaço de educação. É importante permitir, de facto, aos alunos que possam usar todas as suas línguas comunitárias a todos os níveis para uma sociedade inclusiva, para uma educação inclusiva e de qualidade para todos. Muitos estudos também já mostraram que é extremamente difícil para as crianças e adultos aprenderem se tiverem que usar a chamada língua, uma só língua global. Uma LG, uma língua global, aquela que só encontram na escola. Sim, poderá haver alguns casos de sucesso, mas nem todos, não é o caso da maioria. O objetivo deste número especial do NORAG é, sobretudo, dar a conhecer algumas inovações que permitem que o ensino seja multilingue. Neste número especial também exploramos os desafios e algumas das formas de como eles têm vindo a ser abordados a diferentes níveis políticos ou de política. Os autores deste número especial também falam de temáticas diferentes relacionadas com o ensino multilingue e mostram como as ferramentas que temos atualmente podem ser utilizadas em contextos diferentes. Nós não impusemos uma ideia em termos de resultados e a utilização da inovação para o ensino multilingue. Alguns artigos falam sobre a concepção e implementação de programas, outros sobre aquilo que os professores estão a fazer nas suas salas de aula, outros ainda sobre as políticas curriculares e nacionais. Os vários contributos apresentam diferentes modelos do ensino multilingue. E aquilo que todos têm em comum é que relacionam o ensino multilingue com a inclusão e a equidade. Mas sabemos que estes modelos têm uma contextualização local, não podem ser considerados como uma solução universal para todos os contextos sociais e culturais. E, claro,
que podemos sempre tirar lições importantes de cada caso. Não é propriamente uma lista de casos de sucesso, mas é aprender a fazer coisas de forma diferente, seja ao nível do professor que pretende ser mais inclusivo com os seus alunos, até ao nível de uma política de um país. Portanto, há toda aqui uma série de questões críticas. Como é que podemos, ou como é que as novas línguas devem ser introduzidas? Se a L1 deve ser mantida na educação ou não? Que apoio é que os professores precisam para o ensino multilingue? Que materiais são necessários para o ensino multilingue? E esta avaliação, como é que ela deve ser concebida, é uma questão crítica para a implementação do ensino multilingue. Essa é outra questão importante que discutimos, é se o ensino multilingue é viável em termos políticos. Ou seja, isto tem a ver com uma falta de empenho político na implementação do ensino multilingue. Outra série de questões para o ensino multilingue tem a ver com as oportunidades e, neste número especial, os autores falam de algumas das questões mais prementes e recentes que temos vindo a conhecer em vários contextos. A primeira questão é se o ensino multilingue pode aproximar as escolas das comunidades. Há casos, ao nível teórico, em que defendemos que o ensino multilingue está focado na comunidade, mas a situação é diferente de país para país e de local para qual. Línguas é que os profissionais precisam numa sociedade multilingue. Ora, isto está relacionado com a forma como os professores têm que ter diferentes competências linguísticas para ajudar os alunos de diferentes origens linguísticas. E como é que o ensino multilingue pode ser aproveitado nos currículos e na pedagogia, ou seja, como é que a educação multilingue é implementada ao nível curricular. Outra questão que também discutimos aqui é qual é o papel das línguas na descolonização da educação, em reparar os conflitos, as desigualdades e o ambiente. Há toda uma narrativa sobre a descolonização do ensino, da educação e a reparação das desigualdades históricas por que passamos. Por outras palavras, este número especial também presta alguma atenção às desigualdades históricas que as comunidades sofreram e como é que é possível falar dessas perdas e repará-las. Quando perspectivamos o futuro do ensino multilingue. Neste número especial vão ver que há várias perspectivas. A questão das línguas é sempre política, portanto há sempre algumas perspectivas controversas. Neste número especial vamos ver que há duas perspectivas gerais diferentes acerca das línguas. Uma é monoglóssica, que tem a ver com a forma como falamos das línguas e o ensino multilingue. No discurso monoglóssico fala-se de modelos de transição ou subtrativos do ensino multilingue aqui. A segunda língua vem substituir a primeira língua. A L2 substitui a L1. E também o objetivo dos vários modelos de transição do ensino multilingue focam no L2, na segunda língua para todos. Portanto, os modelos de transição continuam a criar fronteiras linguísticas. Ora, nós não estamos aqui a dizer
que isto funcione melhor do que outro, um modelo funciona melhor do que outro, mas reconhecemos que é um modelo que é ainda um dos modelos dominantes nos Estados-nação ou em diferentes instituições e comunidades. No entanto, outra perspectiva sobre as línguas é a chamada transglóstica, ou seja, uma incidência na manutenção das línguas nativas, comunitárias, e daí também chamar-se modelos aditivos, porque as outras línguas serão acrescentadas, e isso ajuda ao desenvolvimento de línguas múltiplas ao longo da educação, juntamente com a geral, com a língua geral. Portanto, estes são os modelos gerais, clássicos, que motiva os alunos a utilizarem tanto a língua 1 como a língua 2 na sua aprendizagem. Aqui vamos ver como alguns autores em diferentes contextos estão a utilizar estes vários modelos que tirem partido das competências linguísticas dos alunos. Por exemplo, em alguns capítulos fala-se do translinguismo, ou seja, como é que podemos utilizar a L1 e a L2 ao mesmo tempo, ou até mais do que duas línguas, para ajudar os estudantes, os alunos, a tirarem melhor partido do contexto de aprendizagem. O modelo transglóssico também permite criar um ambiente em que as fronteiras linguísticas não são reforçadas ou acentuadas, sendo as múltiplas línguas um ativo. Bom, em termos gerais, é neste tipo de temas, sobre estes temas, que o nosso número especial incide. Eu não estou a dizer que esta última perspectiva seja melhor ou pior que a outra. Enfim, ambos os modelos estão a ser utilizados na prática em diferentes contextos. Nos casos funcionam melhor, noutros nem tanto. Será interessante ver essas duas perspectivas. Aquilo que aprendemos com este número especial. Claro que aprendemos muito com os vários contributos para este número especial e espero que possam também vocês aprender alguma coisa com ele, sobretudo permitir aos alunos utilizarem a sua língua principal, a língua comunitária, e impedi-los de fazer isso é uma forma de violência. É comparável, por exemplo, à violência física no ensino. A abertura do ensino a múltiplas línguas muda também a relação dos alunos com a escola. Não devia ser uma opção, devia ser uma condição necessária para que todos os alunos aprendam em condições de igualdade. Estes modelos estão a ser concebidos e implementados para o ensino primário. Necessidade de preparar também os professores para o ensino multilingüe. Neste número especial também ficamos a saber que no ensino secundário a utilização de uma segunda língua surge sobretudo por iniciativa dos próprios professores. São os próprios professores que tomam essa iniciativa de dar a oportunidade aos alunos utilizarem as suas línguas maternas. E também aprendemos que esta questão é uma questão muito política em muitos países e pode até ser uma ferramenta política para excluir alguns alunos do ensino superior, por exemplo, ou de acesso a certos cargos governamentais. As escolas primárias são mais abertas às línguas
receptivas às línguas, mas outros níveis, os professores têm que ser eles a dar essa oportunidade, os alunos usarem a sua língua materna. Mas também há silêncios neste número especial. As vozes dos falantes de línguas minoritárias não é tão visível como gostaríamos, ainda que vários autores falam das línguas minorizadas. Isto pode levar a uma perpetuação desta minorização dessas línguas ao não serem devidamente contempladas no ensino. Portanto, a questão aqui é bastante ampla. Também ficámos a saber que os aspectos preparativos ainda não está muito focado nas regiões e países e gostaríamos de destacar o facto de temos que começar a falar de algum tipo de reparação pelas perdas históricas ou erros cometidos em termos históricos nas políticas no ensino e na educação. Seria importante termos mais contributos sobre como o multilinguismo contribui para a sustentabilidade e para reparar as injustiças. Esperamos que alguns, por exemplo, até possa estar a trabalhar sobre a utilização da inteligência artificial nesta área. Mas a verdade é que para já não tivemos nenhum comentário sobre isso. Sobre a utilização da IA, da inteligência artificial, no ensino multilingue. Bom, em conclusão, vou-vos apresentar os capítulos, vários capítulos ou secções que incluímos neste número especial. A parte 1 fala sobre o papel da língua na promoção, ou melhor, na redução das fronteiras entre as escolas e as comunidades. E vamos ter aqui algum autor a falar sobre isso. A parte 2 tem a ver com os programas multilingües implementados nas escolas primárias, os desafios que constituem para os professores, em lidar com o ensino primário multilingüe. Vamos ter a situação da Índia. Na terceira parte deste número especial é sobre o ensino básico e secundário e fala sobre os desafios enfrentados pelo sistema de transição. Imun Sane, que irá falar sobre a prática dos professores de ciências no ensino básico da Tanzânia, representando assim os autores dessa secção. A quarta parte do número especial tem a ver com o multilinguismo no ensino de adultos, que é uma área essencial também nesta área do multilinguismo. Esta secção incide sobre o contributo para o ensino de adultos e também universitário, incluindo o universitário, e o ensino online. Será o reverendo Cornélios Gulere que irá falar sobre o ensino de línguas minoritárias na Uganda, em representação dos autores dessa secção. Finalmente, mas não menos importante, a parte 5 irá incidir na política de aprendimento do ensino multilingue, que é uma das questões, áreas críticas que os diferentes países têm vindo a passar por todo o mundo. Portanto, os contributos nesta secção irão incidir políticas de nível nacional, processos, implementações e na concepção de currículos nacionais e sua implementação. Fernie Hill, irá falar o seu trabalho para destacar as línguas na política de educação relacionadas com o ensino multilingue. Eu penso que isto era aquilo que eu tinha a dizer, mais uma vez,
Muito obrigado por me terem ouvido. E agora vamos passar adiante. Muito obrigada, Prem, e a todos os editores dessa edição especial da NORAG. Se alguém ficou inspirado com essa identificação de temas faltantes na edição especial da NORAG, lembrem-se que também temos o blog. Portanto, se tiverem qualquer ideia que queiram contribuir e que acrescente a essa questão, por favor, enviem uma postagem no blog para que possamos destacar essas outras áreas. Passamos agora aos autores de cada uma das sessões. Eles têm 5 minutos cada para apresentar o seu artigo, que representa a área com a qual contribuíram. Se o meu vídeo aparecer aqui na tela, é porque acabaram os 5 minutos. Então, vamos tentar ficar dentro do tempo estabelecido. Tenho o prazer de apresentar aqui Basile Nubalo, que é responsável pedagógico da ProQEB Enfants du Monde. Ele é do Chad. Vai falar sobre abrir caminho para as línguas africanas, sua cultura, na escola. Fica com você, Basile. Merci à NORAG comme institution. Muito obrigado a NORAG permis cet espace de présenter me darem esse espaço para fazer uma apresentação dos resultados de nossas reflexões e experiências a respeito desse tópico. O som do apresentador está bastante prejudicado. Nós participamos em 3 desse projeto. Eu sou Basile Nubalo e trabalho no Enfants du Monde, no Chad, e tenho o prazer de apresentar um resumo do nosso artigo nessa edição especial, abrindo espaço para as línguas e cultura africanas na escola, onde identificamos o impacto da abordagem multilínguas da Enfants du Monde, que faz parte do Programa de Qualidade da Educação de Base. Claro, nós temos uma educação monolíngue em nossos países, ou seja, as aulas são dadas em francês ou árabe, são línguas estrangeiras que desconectam os alunos das suas sociedades de maneira que sua cultura não está presente, o seu dia a dia, e há, desse modo, perda de alunos, pois muitos desses alunos não se adaptam a esse sistema no Chad, que é um país que tem uma cultura muito rica, com mais de 100 diferentes línguas e culturas, e as crianças realmente estão imersas nessas comunidades, vidas. Então, a principal pergunta do estudo é: como a escola pode integrar essas línguas, essas culturas locais no aprendizado e no caminho para o aprendizado? Nós tentamos testar 2 soluções: integrar as línguas locais no ensino e aprendizado, e, claro, queremos basear o processo de aprendizado nas tradições locais. A ProQEB experimentou com 2 abordagens. Primeiro, o ensino na língua nacional, que é usado como um veículo para o ensino no Sahel,
As crianças, então, aprendem a ler e escrever em ambas as línguas, francês e a língua local, e um processo reforça o outro. Depois, nós enfatizamos o multilingualismo, a pluralidade. Como nós permitimos que a escola utilize diferentes línguas para que os alunos entendam os professores, mas também utilizamos o conhecimento dos alunos ativamente. Em nosso artigo, falamos sobre diversos exemplos. Por exemplo, alguns alunos tentam escrever frases em duas línguas diferentes. E muitas vezes os alunos usam os fonemas locais para escreverem uma frase em francês. Então, há uma transferência linguística dos fonemas da língua local para o francês. E isso acontece muito num sistema monolíngue de educação. Então, integrar as línguas locais facilitam, por exemplo, no aprendizado da matemática. Por exemplo, se você estiver contando dinheiro em centavos na língua local, quando você conta na língua local, você acrescenta e depois entra um sistema de subtração. Por exemplo, falta 3 unidades para chegarmos à unidade de 10. Então, há uma série de mecanismos da língua que facilitam o processo de aprendizagem e demonstram que há maneiras diferentes de se ensinar a matemática. No francês, por exemplo, não se entende aquela utilização do número 7, que é um valor de referência na língua local. Os alunos muitas vezes se sentem aprisionados, pois não podem utilizar seu próprio conhecimento. Assim, uma abordagem multilingüe nos permitiu chegar a resultados muito bons, integrando as línguas locais e uma abordagem multilingüe que nos permitiu fazer com que os alunos entendam melhor as instruções e o que tem que fazer para o dever de casa ou aquilo que é esperado deles em classe. E isso aumenta a autoconfiança dos alunos, melhora a sua escrita e os alunos se tornam mais autoconfiantes para se expressarem, participarem do seu processo de aprendizagem, e isso é um benefício para também os aprendizes. Um estudo demonstrou que os resultados são bastante interessantes. Se observarmos o que os alunos escrevem na escola, sabemos que aqueles que fazem exames em abordagens multilingües são muito mais bem-sucedidos do que escolas que têm abordagens multilingües. E isso se reflete a nível nacional, que geralmente chega a ser até 40% melhor do que alunos em esquemas monolingües. Portanto, ao se promover as línguas locais e as abordagens locais, nós obtemos mais sucesso. Isso é um imperativo, porque isso faz com que a educação seja mais inclusiva e melhora a sua qualidade. Isso permite uma integração social muito maior. Muito obrigada por falar sobre o conceito do multilinguismo, da diversidade. Claro, é muito mais técnico em relação a como isso funciona no dia a dia, né? A questão da alfabetização, da matemática. Muito obrigada. Agora vamos falar sobre a Aparna Dixit, que é uma pesquisadora independente na Índia e vai falar sobre o seu trabalho com crianças Adivasi na Índia. Muito obrigada, Moira, e obrigada, NORAG, por essa oportunidade. Eu conduzi
estudo em Dungarpur, que é um dos distritos na Índia, uma região em que quase todas as crianças falam Moagli, que é uma língua local, é uma língua Adivasi não dominante. Essa região tem baixos níveis de alfabetização e baixos níveis de aceitação das línguas locais na escola. Apesar de muitos professores entenderem as línguas locais, a língua de instrução é o hindi, perdão. E muitas vezes a criança sente essa desconexão entre as duas línguas. Para preencher essa lacuna, a Language and Learning Foundation implementou um modelo multilingüe para desenvolver as expressões das crianças e do seu pensamento de ordem mais alta, também construindo uma base de alfabetização no hindi. O programa dá foco aos graus 1 e 2 de aprendizado, e foi notado que essa abordagem multilingüe melhora o aprendizado, a comunicação e os resultados. Isso foi abordado com base não só numa revisão da literatura, mas também treinamento dos professores, mudança do ambiente da sala de aula, e os resultados foram muito bons, tanto para a alfabetização quanto para a capacidade de aprender números. Para estudar esse impacto, a Language Learning Foundation conduziu um estudo, do qual eu fui parte, comparando as escolas que receberam essa intervenção com outras. As práticas pedagógicas aumentaram o engajamento e o aprendizado das crianças. E as descobertas também demonstraram uma diferença entre a crença dos professores e o que acontecia na sala de aula. Principalmente nas séries iniciais em que os alunos não entendiam hindi. Muitas vezes, as escolas que receberam a intervenção utilizavam as outras línguas de maneira natural, porque era necessário. Há uma diferença também da crença e dos resultados. Muitos professores, 75% deles, acreditavam que é importante que as crianças falem suas línguas locais, mas que o hindi deveria ser ensinado como principal língua de alfabetização, o que é interessante. E também há uma persistência em relação à visão de crianças que são afetadas adversamente pela imposição do hindi. Algumas dessas atitudes são atitudes bastante fixas e isso afeta o aprendizado. Os professores achavam que os alunos que aprendiam hindi e que, portanto, tinham uma capacidade de aprendizado comprovada, se sairiam melhor, o que não foi necessariamente o que aconteceu quando se usou um ambiente multilingüe. Portanto, nós começamos a pensar nessas atitudes e buscar uma solução, ou seja, o que estamos fazendo corretamente e o que precisa ser feito. O estudo mostrou que é preciso ir além da reestruturação, ou seja, atualização de materiais, introdução de novos métodos. Isso tudo não é o suficiente. O que é realmente necessário é uma mudança na cultura, uma mudança nas crenças dos professores e dos educadores. Os professores têm que ser apoiados para refletirem criticamente em relação ao uso da língua, aos estilos de aprendizagem. A intervenção pode ajudar, mas o caminho para uma transformação passa por assessorar os professores e apoiá-los para entender por que as línguas importam. Não é, portanto, somente uma reestruturação. Porque nós descobrimos que os professores tinham adotado práticas multilínguas muito sofisticadas, mas havia uma necessidade de reculturação. Nossa experiência trouxe uma sensação forte de que a reculturação é importante, é preciso mudar as crenças e os hábitos dos professores. E também tem a ver
sobre como as práticas voltadas à língua podem mudar. E só aí os professores vão passar da superfície para uma mudança profunda na sala de aula. Muito obrigada. Muito obrigada, Aparna, por nos dar esse insight de acreditar que acreditar nas habilidades dos alunos faz com que sejamos melhores professores. Essa orientação normativa, claro, também é importante junto das capacidades mais técnicas. Agora passamos para Eliakim Sani, que é professor na Universidade de Dodoma, na Tanzânia, e que vai falar sobre práticas multilingües na educação secundária na Tanzânia. Seja bem-vindo. Muito obrigado e boa tarde, bom dia, boa noite. Muito obrigada por me darem essa oportunidade para apresentar a questão das práticas multilingües nas salas de aula da Tanzânia. A política de educação e capacitação na Tanzânia criou uma transição que passou de Kiswahili Medium na instrução para o inglês somente depois de uma orientação de 6 semanas. E isso ignora a realidade multilingüe em que vivemos, em que a maioria dos alunos são fluentes em Bantu ou alguma das línguas não Bantu da Tanzânia, ou Kiswahili, ou as duas coisas. Na Tanzânia, nós temos mais de 150 línguas Bantu. Os professores são pressionados a utilizarem somente inglês na sala de aula, apesar de saberem que há uma dificuldade de compreensão e engajamento na sala de aula. Essa política aliena os aprendizes, os alunos, e isso é baseado nas evidências de uma pesquisa que foi realizada entre 2022 e 2024 na Tanzânia, financiada pelo British Council, com o nome de ELSATS. Nessa pesquisa, visitamos 16 escolas em 4 regiões da Tanzânia, com diferentes histórias linguísticas, culturais, históricas. E nessas visitas entrevistamos professores e alunos. Apesar da política rígida de inglês somente na sala de aula, os professores usam formas multilingües informais para ajudarem os alunos a aprenderem e aprenderem também a língua de instrução. Alguns professores falam Kiswahili e inglês e outros falam uma língua local e inglês, somente para ajudar os alunos a aprenderem melhor e aprenderem também a língua de instrução. Muitos professores utilizam recursos multimídia ou objetos que facilitem o aprendizado dos alunos, pois sabem que se não trouxerem esses recursos, os alunos não vão entender a língua de instrução, que muitas vezes é insuficientemente desenvolvida entre os alunos. Uma das escolas na região do Maasai, em que a maior parte dos alunos falam a língua Ma, o professor trouxe diferentes plantas para a sala de aula, pediu que os alunos as nomeassem, falassem sobre as características da planta em suas próprias línguas antes de passar para o inglês. Em outra sala de aula, o professor estava explicando sobre aparatos de laboratório e o professor trouxe um vídeo que falava sobre esses aparatos, seu nome. E isso demonstrou
que os alunos se engajavam mais e eram mais interessados nos assuntos quando a questão linguística era levada em conta. Quando os professores usavam somente a língua inglesa, os alunos se desconectavam, se desencorajavam em sala de aula, mas quando práticas multilingües eram trazidas para a sala de aula, os alunos eram mais interessados e gostavam do fato do professor misturar as línguas, utilizando também as línguas com as quais eles têm mais facilidade de aprender. Também observamos nessa pesquisa que alguns professores não oferecem um apoio suficiente aos alunos porque têm dificuldade de usar práticas multilingües na sala de aula e acabam dominando toda a conversa da sala de aula. E o poder de se usar práticas multilingües na sala de aula muitas vezes depende dos professores. Os aprendizes ou os alunos têm pouca oportunidade ou liberdade para utilizar uma língua que não seja o inglês, a menos que sejam incentivados pelos professores a utilizarem uma língua diferente na sala de aula. E isso implica uma política rígida, monolíngue, que dá foco somente ao inglês na Tanzânia. E essa não é a realidade na sala de aula, no dia a dia dos professores, que usam outras línguas para ajudar os estudantes. Agora, essas línguas locais, essas 150 línguas locais, talvez não sejam uma língua de aprendizado, mas apoiam o aprendizado e os alunos têm interesse em utilizar essas línguas e ficam mais felizes quando suas línguas são usadas em sala de aula. Quando os professores não estão preparados para utilizar multilínguas na sala de aula, eles têm dificuldade e não conseguem dar aula tão bem. Por isso é importante entender como funcionam essas práticas multilingües e que a transição linguística deve levar em conta a realidade linguística dos alunos. Para usarmos uma estratégia multilingüe, isso depende do treinamento de professores, dos recursos disponíveis e também de uma reforma política que garante a prática monolíngue na sala de aula. Muito obrigada por essa pequena apresentação sobre o uso de múltiplas línguas na Tanzânia. Muito obrigada. Do meu país, no Zimbábue. Muito obrigada também por mostrar o poder dos professores quando empoderam os alunos, como podemos trazer essa base, né, que são os alunos, para que eles possam se sentir encorajados e engajados. Muito obrigada. Muito bem, agora damos as boas-vindas ao Padre Cornelius Wambiguleri, que é Fellow do Hellenic College em Holy Cross, nos Estados Unidos, e que vai falar sobre a integração de linguagens indígenas na Uganda. Nós queremos muito ouvi-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigada. The video says it is disabled by the host, so you can switch on from there. Acredito esteja desativado por parte do anfitrião da reunião. Agora sim. Shalom, assalam. Good day, Moira and everyone. Bom dia, Moira e todos os demais. Deixe-me partilhar alguns insights sobre a minha pesquisa que trata de integração das línguas indígenas na Uganda e seu sistema educacional. A Uganda é o lar de mais de 65 linguagens indígenas que trazem uma herança cultural bastante rica. Apesar dessa diversidade linguística, as principais línguas para a educação superior são o inglês e o Kiswahili, e isso marginaliza as línguas indígenas e gera barreiras para os alunos que não são proficientes nas línguas estrangeiras. A questão que eu trato nesse artigo é como podemos integrar as línguas indígenas ao ensino superior, promovendo a inclusão e a preservação cultural. Na
Universidade de Makerere, uma das maiores de Uganda, uma das mais influentes também, tem se tentado incorporar 10% das linguagens indígenas na educação superior. Línguas como Luganda, que é uma das mais antigas, Yuktara, que é de um grupo que tem Yoro, Rutoro e Tiga, Luo, que é parte do Cholic, Swahili, e recentemente Rusoga, uma língua que recentemente entrou para o grupo depois de 25 anos depois da minha primeira tentativa. Esse programa dá foco à integração cultural, à alfabetização e também à pesquisa. Essa iniciativa não só preserva as línguas, mas também dá aos alunos as capacidades práticas de manterem a sua herança cultural de maneira significativa. Até agora, a introdução dessas línguas já trouxe impactos positivos. Por exemplo, os alunos envolvidos têm demonstrado haver mais oportunidades de trabalho, principalmente em tradução e ensino, quando dizem que participam desses programas. Os alunos também ficam mais proficientes nas suas próprias línguas, e isso aumenta a autoconfiança e o orgulho da sua identidade cultural. Isso também oferece uma plataforma para a diversidade multilinguística e engaja a herança com a educação. Uma mudança na educação superior reflete um movimento global, que é o movimento da educação multilingüe, que não só aprimora o desempenho acadêmico, mas também muda a experiência. Na Uganda, isso é importante para preservar a identidade cultural, mas também aumentar a coesão social. A língua é responsável por essa coerência, faz com que as pessoas trabalhem juntas. Essa iniciativa contribui pela descolonização da educação, que é dominada por línguas estrangeiras, e isso muda a experiência local. Conforme podem ver a partir desse slide que vai ser colocado agora, o desafio ainda são os recursos e o treinamento necessário. As pessoas aqui nessa foto são aquelas que tínhamos em 2010 e que falavam todas as línguas diferentes que foram introduzidas no nível primário e secundário. E os livros aqui sobre a mesa foram escritos pelas pessoas participantes do programa, graças a um projeto que aconteceu na África, e vocês podem ver ali as crianças lendo alguns desses livros. Os recursos requeridos para se implementar de maneira eficaz esse tipo de programa ainda são poucos. E o órgão para exame desses profissionais ainda não recebe financiamento suficiente. Isso destaca uma necessidade de mais apoio político e investimento na capacitação de professores, ativistas e participação para o ensino das línguas indígenas. As lições aqui aprendidas podem ser utilizadas por outras universidades no mundo todo. A integração de línguas indígenas nos programas de ensino superior não só preservam a herança cultural, mas aumentam a diversidade. E, através disso, é possível construir um ambiente que promova a inclusão social, o diálogo e os direitos. Nesse ambiente, as línguas indígenas podem ser uma ferramenta para
promoção de um aprendizado holístico e inclusivo. A integração dessas línguas não é só uma política, mas sim um direito humano, um imperativo cultural e significa a construção de uma sociedade mais inclusiva e coesiva. Agradeço a Nohag, agradeço a Moira e a todos aqui pelo convite. Muito obrigado, Padre Cornélio, por nos mostrar como as línguas ajudam para que todos colaboremos. Muito obrigado. Um lembrete de que temos um chat ali acontecendo, e isso demonstra o engajamento de todos os participantes sobre esse tópico. As perguntas vão ser retiradas do Q&A, então façam as perguntas ali. E agora, o último editor que irá apresentar é o Fernhill Colicol, professor assistente na Universidade Estadual de Mindanao, que nos vai falar sobre o ensino multilingue baseado na língua materna nas Filipinas. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu lamento, mas estamos com alguns cortes no som original. Bom, a educação multilingue e a política de educação multilingue e a sua implementação nas Filipinas. Desafios, perspectivas, argumentos. Vou começar com os últimos desenvolvimentos que temos tido na educação das Filipinas. O uso da língua materna como meio de instrução nas Filipinas veio a ser implementado desde outubro de 1924, permitindo que o filipino e o inglês vão ser utilizados como línguas de ensino e meios de instrução. Em 23 de julho de 2024, foi aprovada uma lei que promove a descontinuação da língua materna como meio de instrução no level 3 de ensino, nas maior parte das escolas filipinas. Uma reforma anterior, ainda em 2023, já tinha procurado retirar a língua materna de algumas atividades de ensino. O uso da língua materna no ensino básico fez parte da educação multilingue e do programa de educação multilingue das Filipinas tinha sido introduzida em 2009. As últimas ações do governo e líderes governamentais contra este uso da língua materna mostram que há uma falta de empenho em defender o multilinguismo, apesar de muitos estudos virem apoiar a importância que tem em termos pedagógicos, inclusão e inclusão. A principal razão dada para se retirar a língua materna do ensino tem a ver com os materiais disponíveis, a falta de apoio comunitário, mas esta análise mostra que o governo as ações de suspensão do governo revelam uma falta de conhecimento da realidade, privilegiando uma agenda global económica em vez de promoção local e limitando os resultados a resultados meramente monitorizados, com base em avaliações internacionais. Ora, perante este contexto nas Filipinas, de que há alguma aversão à língua materna, à utilização da língua materna no ensino, mostra que tem que haver uma alternativa. Pondo em causa o domínio do inglês nas todas as situações.
Isto pode ser feito utilizando indicadores de qualidade em vários cenários e aspirações das pessoas, a vários níveis, para promover a justiça social e evitar a exclusão dos valores nacionais do ensino. O uso de muitas línguas no contexto escolar devia ser considerado um ativo, um recurso, e o multilinguismo devia ser uma forma de promover o desenvolvimento social. Os políticos deviam aprender com o passado, antes de decidirem inverter a situação, tornando o inglês língua primária de ensino em todas as escolas. Por exemplo, o domínio do inglês enquanto meio de instrução nas Filipinas começou logo no século XX, com a ocupação americana, alienou de alguma forma muitos dos filipinos do seu património cultural e expôs uma mentalidade colonialista com o domínio ocidental sobre a nossa cultura e desenvolvimento. Outra conclusão é que estas influências neoliberais na ideologia das Filipinas causam uma reversão, uma inversão do multilinguismo. Os licenciados não vêm com as competências, ou só vêm com competências viradas para uma ideologia neoliberal de mercado, o que limita a qualidade do ensino. Os estudantes estão transformados em meros consumidores para serem comercializáveis. E assim pondo de lado o património cultural filipino, ao não utilizarem as suas línguas nativas. A inversão do sistema anterior, em que se utilizava o inglês e o filipino, é considerada como uma forma mais visível para ver os novos investimentos no país, que para muitos filipinos não são aceitáveis. Por exemplo, alguns grupos nativos e islâmicos no sul. A maior parte dos políticos quando se sentem pressionados, optam pelas soluções mais fáceis, mais práticas. Neste caso, o inglês e o filipino. E aqui nas Filipinas constatamos que, apesar destas ações dos políticos, há cada vez mais provas da eficácia do ensino na língua materna. Mostra que no sistema de ensino de línguas mistas, os estudantes estão muito mais, têm um aproveitamento muito melhor. Podem utilizar precisamente as suas línguas maternas na sala de aula e no sistema de avaliação. Este problema reflete-se depois no mau desempenho que temos tido nos estudos internacionais, como o PISA. E aqui o desafio é melhorar a execução dos programas de ensino e apoiar as bases, os movimentos no terreno, estes atores a nível local, promovendo a implementação integral do multilinguismo no ensino, ultrapassando assim os obstáculos que estão a ser levantados pelos líderes governamentais. E há vários movimentos sociais, aliás, a nível nacional e universitário, que têm vindo a procurar formas de tornar estes programas melhores para o país.
E era isso que eu tinha para concluir. Portanto, dar este apoio ao nível das bases e pôr em causa o domínio governamental. Possamos conseguir um equilíbrio nos processos de implementação de ensino, métodos de ensino inclusivos e eficazes. Muito obrigado. Obrigada. Foi de facto um argumento importante aí que defendeu. Também existem as ferramentas internacionais que têm um efeito sobre as políticas nacionais. E temos aqui alguns dados em termos de desempenho que mostram que há de facto um mau desempenho se a ponto de partida for desigual. Portanto, ver como é que podemos, de facto, implementar isto e fazê-lo para tornar essas melhorias eficazes. Bom, muito obrigada. Vamos agora passar às perguntas e respostas. Temos muitas perguntas, que, no entanto, não conseguiremos responder a todas. Eu convido os autores e editores aqui presentes a ligarem agora às câmaras e assim ficarmos nesta reunião virtual visíveis. Podendo assim tentar responder a algumas das perguntas que foram levantadas. Eu agradeço. Um tema que surgiu, ou penso que um tema que surgiu nas várias questões foi... E podemos pôr aqui em visão de galeria, foi a pergunta sobre os recursos necessários. São professores, financiamento e também algumas perguntas sobre a justificação para se dar prioridade às línguas minoritárias ou locais. Eu penso que uma coisa que surgiu em todas as vossas apresentações foi a prova de que, em termos de aprendizagem, em termos de cultura, de coerência e colaboração, isso é inegável. E depois temos então a questão dos recursos necessários. Em vez de dizer apenas, bom, isto é caro, como é que vamos encontrar os recursos? Não, primeiro temos que ver o que é eficaz e depois é que temos que ver se arranjamos o dinheiro. Ora bem, uma das questões que foi aqui mais votada foi o estigma interno, em que os falantes de línguas minoritárias podem ver aí uma barreira na utilização dessa língua. O que é que podemos dizer nos vossos estudos? Talvez a Angelina possa responder. O estigma que é de alguma forma interiorizado sobre as línguas minoritárias. Obrigada, Moira. Eu penso que isso é um resultado do sistema de ensino, esse estigma. Nós contribuímos para este número especial, estamos cientes do colonialismo na educação, os seus impactos. E depois aqui está aquela diferença entre perspectiva transglóssica e monoglóssica das línguas, do ensino linguístico. O peso do colonialismo vem de como o monolingue ser a norma. E depois os sistemas de ensino são concebidos como se fossem, de facto, suposto ser monolingues, quando aquilo que vimos naquele inquérito inicial foi o quê? 40% ou 60% das pessoas aqui hoje a assistir, a ouvir-nos e a participar neste evento, a dizer que, na prática, falam uma língua minoritária. E há sistemas de ensino que fazem com que as crianças se sintam inferiores ou tenham até vergonha por falarem uma língua em casa diferente daquela que usam na escola. Ora, algo tem que mudar aqui. Algo tem que mudar nisto e é isso que faz com que os sistemas de ensino estejam tão ineficientes. E tem custos, claro. E vemos isso em muitos outros países também. As pessoas falam de níveis de participação
muito reduzida no ensino secundário, há uma certa exclusão, casos da Tanzânia, casos do Uganda, em que há alunos que não concluem o secundário, ou sequer não chegam ao secundário por razões linguísticas. Sem dúvida, muito obrigado. Eu penso que uma outra questão muito importante, que também foi considerada importante por vários dos participantes, foi a pergunta ou a questão das múltiplas línguas. Não é só uma questão de se ter uma sala de aula com alunos que falam uma língua e outros que falam outra, mas depois se houver vários L1, com várias L1s, perdão, com várias primeiras línguas, várias segundas línguas. Talvez o autor seguinte possa responder a essa pergunta. O Eli Canu. Sim, é de facto esse o caso na Tanzânia, em que na sala de aula há mais do que 152 línguas. Aquilo que nós constatamos aqui, as línguas de instrução do ensino podem ser utilizadas sim, mas o importante é que os alunos aprendam numa língua que compreendam e que eles possam depois ajudar uns aos outros, traduzindo uns para os outros, permitir-nos utilizarem a língua que eles compreendem. Eles podem dizer, sim, está a ser ensinado na nossa língua, é isto que nós fazemos na nossa língua. E depois é mais fácil orientá-los para transferirem esse conhecimento para uma segunda língua. Isto é que eu posso dizer acerca das múltiplas línguas. E acrescentaria ainda que um professor que vem por vezes de sociedades diferentes e poderão eles próprios não perceber a língua dos alunos, mas há alguns professores que nós podemos trazer alguém de fora que conheça a língua para agir como intérprete. Nós estamos aqui hoje também, não falamos todos a mesma língua, falamos múltiplas línguas, mas compreendemos uns aos outros, porque há um intermediário que está a fazer a interpretação e ajudar-nos a compreender uns aos outros, e isso também pode funcionar no contexto da sala de aula. Maravilhoso. Eu queria acrescentar que, da minha experiência pessoal, eu aprendi matemática e ciência através dessa prática. Os professores não sabiam explicar os termos científicos para nós, portanto, precisaram utilizar diferentes abordagens, né? A língua que entendíamos, ou aparatos que nos ajudavam a entender. E aí, quando dizem que os africanos não são bons de ciência, de matemática, não. Nós temos, claro, muitas maneiras de se aprender matemática. Quando usamos a língua das pessoas, podemos chegar num local onde temos algo em comum. E quanto mais línguas se fala em um lugar, mais é preciso promover esse ambiente multilingüe para que possamos ter paz e nos entender melhor. Obrigada. Aparna, por favor. Sim, obrigada. Para responder a essa pergunta, eu quero trazer algo que estamos construindo na Índia. O aprendizado linguístico nos anos de base nos levam a categorizar quantas línguas estão presentes na sala de aula versus a proficiência do professor nessas línguas. E isso nos traz a uma solução, ou seja, a uma intervenção que talvez seja necessária. Por exemplo, o professor aprender algumas dessas línguas, ou talvez precisemos ter materiais nessas línguas, e isso dá um direcionamento. E aí a categorização é algo metódico que se pode fazer. Obrigada. Fernigio. Eu queria compartilhar a prática no meu contexto, que é na parte sul das Filipinas. Professor, num contexto diverso, linguisticamente falando, usa uma língua-mãe diferente, que não é a língua oficial reconhecida pelos ministérios do país. E quando o professor faz isso, ele viola uma política para acomodar o recurso linguístico
de alguns dos alunos. Portanto, de certa forma, nós vemos que os professores têm exercitado a sua agência, a sua capacidade de agir ao violarem essa política. E aí é possível ver que os professores são construtores da política e, de fato, eles realmente se engajam, contestam, tomam posse dessa política que vem da gerência do topo. Então, é preciso analisar como se dão essas dinâmicas e como podemos aprimorar o ambiente da sala de aula para promovermos o multilinguismo. É muito interessante quando analisamos esses cenários na base. Muito obrigada. Anthony, essa questão com a qual estamos lidando aqui, ou seja, o professor que não fala a mesma língua dos alunos, né? Nós vemos isso em diversos ambientes educacionais. Pode haver diferenças entre professores e alunos como status socioeconômico, níveis educacionais, mas quando falamos sobre língua, o que você pode nos dizer a respeito disso? Obrigado, Moira. Eu queria continuar aqui com o que disse Eliakim, que precisaríamos de intérpretes em salas de aula. Sim, essa é uma das formas de se fazer, mas nós temos algo que chamamos de aspectos suaves, né, translinguísticos. Muitas vezes, um aprendiz não entende o inglês e você pergunta como se chamam frações na sua língua mãe. E aí nós analisamos o conceito de fração e o que ele é na língua materna daquele aluno. E aí podemos fazer uma reflexão sobre o que é conceitualmente ou matematicamente correto a respeito desse conceito de fração e o que não é. E como podemos utilizar aquilo que é correto e aquilo que não é tão correto assim, para podermos entender ainda mais o conceito de frações. É isso que nós fazemos, é claro. Demora, mas permite o acesso epistêmico na sala de aula. Muitos professores fazem isso e vemos resultados. Não é preciso, portanto, saber uma língua para fazer isso. Eu posso simplesmente utilizar a língua que está presente na sala de aula para termos aí um acesso epistêmico. Muito obrigada. E que importante conceito, né, do acesso epistêmico. Vamos dar esse primeiro passo em direção à justiça epistêmica. Agora, em relação às próximas perguntas, eu peço que todos aqui olhem as perguntas que estão no Q&A e digitem uma resposta, por gentileza, porque vocês já sabem o que vamos dizer nos próximos 10 minutos, então podem dar foco a responder a essas perguntas. E temos aqui a Bárbara Fidel, que é, ou Bárbara Trudel, que é uma das editoras também, e é consultora sênior de alfabetização e educação e vai trazer aí suas reflexões de encerramento do nosso evento. Obrigada, Moira. Vocês me ouvem bem? Sim, obrigada. Bem, agora vocês já sabem que nos últimos meses nós conseguimos entrar nesse tópico tão especial do multilinguismo através aí dos 6 apresentadores que representam cerca de 25% das questões, dos desafios que estão por aí. Então, esperamos que todos possam se beneficiar dessa edição especial da NOHAG, que foi criada especialmente para vocês. Eu queria só agregar alguns pensamentos aqui, não quero gastar muito tempo fazendo isso, mas a primeira coisa que eu ouvi que eu gostei muito foi o seguinte: o que realmente está acontecendo na sala de aula? É a minha pergunta de pesquisa favorita, né? Eu tenho duas. O que está acontecendo aqui? E a segunda é o que realmente está acontecendo aqui? E eu acho que nós vimos isso através de alguns problemas que foram analisados aqui. Temos a questão da capacitação dos professores, temos teorias
sobre como os alunos aprendem, e aí temos a prática nas salas de aula. O que está acontecendo? Quando os professores estão ali dando aula e estão tentando entender como ajudar os alunos a aprenderem. E fica claro também que esses comportamentos e práticas talvez sejam apoiados ou não por políticas, mas eles estão aí. E não seria ótimo se a política fosse revista de acordo com a prática do que acontece na sala de aula? E aí isso me leva ao meu segundo pensamento sobre política, que é a minha área hoje em dia. O ambiente de políticas públicas pode ser ou um ambiente que apoia muitíssimo as práticas multilingües, a educação multilingüe na sala de aula, ou pode ser um ambiente muito danoso para o aprendizado num contexto multilingüe. E é muito triste ouvir, por exemplo, o nosso irmão das Filipinas, quando ele disse que as políticas que suprimem e que vêm após um ambiente em que havia esse apoio para uma abordagem multilingüe na sala de aula. Nós sabemos que essas políticas não estão aí para afetar o que as crianças aprendem, mas é irônico, não? E que uma educação multilingüe de sucesso não conta necessariamente com uma política de apoio. Eu tenho que entender ainda o porquê, mas me parece ser o caso às vezes. E aí a última coisa tem a ver com violações de política. Nós temos o ditado que mostra que ninguém nunca foi para a cadeia por desrespeitar uma política linguística, apesar de ser uma política. Nós vemos isso na África, em que as decisões locais de pais, de professores, deixam de lado políticas que apoiam um contexto multilingüe. Há línguas que devem ser utilizadas na sala de aula, mas as decisões sendo tomadas a nível da sala de aula ou da escola dão foco ao inglês, ao francês e ao português na África. E a política, portanto, é violada em benefício de línguas internacionais. E aí é um déficit das línguas locais. Mas o que nós também temos ouvido é que os professores violam essas políticas dentro da sala de aula para encontrar formas de promover o aprendizado. E a violação de políticas supressoras do multilinguismo, também nunca vi ninguém ir para a cadeia por causa disso. Mas é uma maneira interessante de tentar entender o que está acontecendo na sala de aula. Onde está o poder do ensino e do aprendizado? Onde isso está acontecendo? O fato de o ensino e o aprendizado não serem apoiados por uma política pública é algo horrível. Mas, ainda assim, vemos o ensino e o aprendizado acontecer. Eu agradeço muitíssimo por ser coeditora desse volume e espero que todos tenham aproveitado. Muito obrigada, Bárbara, e obrigada pelo lembrete, né, do que realmente está acontecendo. Ao ler essa edição especial da NOHAG, vocês vão descobrir não só o que está realmente acontecendo, mas o que também está realmente funcionando. Temos um código QR aqui e um link no chat para que possam acessar toda a edição especial que fala sobre multilinguismo, inovação e possibilidade, que temos o prazer de apresentar hoje. Nós temos só mais 2 minutinhos, então queria dizer que há um pós-evento para quem tiver interesse de entrar para a rede. Fiquem aí, se quiserem. Só vamos encerrar essa reunião. E aí, vocês vão poder entrar em contato com os coordenadores regionais. Nós temos 3 eventos nos
no próximo mês, temos um webinário regional para que possam aprender mais sobre a nossa rede e como aproveitá-la da melhor forma possível. Nós temos lançamentos regionais da edição especial da NORAG 09 sobre aprendizado fundamental. E também teremos lançamentos regionais dessa edição daqui a um tempo. E temos um evento daqui mais ou menos um mês sobre a liberdade acadêmica e a ameaça ao direito de aprender, ensinar e pesquisar. Nós queremos vê-los todos lá. A nossa iniciativa, o Sul também sabe, tem a ver com reconhecer e enfatizar o expertise de especialistas do Sul Global e outros aspectos de expertise que ficam nas margens. Se tiverem interesse nisso, fiquem aqui para a próxima sessão. E todos os participantes vão receber a gravação desse evento, podem, portanto, compartilhar com quantas pessoas quiserem, um link para a publicação, compartilhem, por favor, com os colegas e façam com que as pessoas saibam da nossa pesquisa. Agradecemos também pelos comentários e respostas à pesquisa que vocês vão receber aqui após esse evento. E se quiserem participar da rede NORAG, conhecer os coordenadores locais, agora nós temos 2 coordenadores locais que estão aguardando a sua participação através do link que está no chat. E na próxima meia hora eles ficarão aqui com vocês. Os ajudarão a se registrarem junto à rede, vão explicar como aproveitar a rede, encontrar publicações como essa, eventos como esse e tudo aquilo que importa na área educacional. Mais uma vez, obrigada. Agradecemos a todos os editores e contribuintes. Essa edição especial muito útil e oportuna da NORAG. E estamos ansiosos por ler mais trabalhos aqui de todos vocês e de receber mais contribuições das pessoas, dos participantes que estão aqui. Agradecemos a toda a liderança que continua a nos inspirar a fazer esse trabalho. Obrigada e nos vemos em breve em outro evento da NORAG ou eventos regionais junto aos nossos coordenadores locais. Mais uma vez, obrigada e tchau, tchau.